das chamas bruxuleantes de uma fogueira, onde histórias eram contadas sob o céu estrelado, ao brilho da tela de um smartphone, onde narrativas modernas ganham vida, os humanos sempre foram atraídos por histórias. Elas cativam nossa imaginação, transportam-nos para mundos diferentes e nos ensinam sobre nós mesmos e a experiência humana. Desde os tempos antigos, quando nossos ancestrais se reuniam em torno de fogueiras para compartilhar lendas e mitos, até os dias de hoje, onde consumimos histórias através de livros, filmes e jogos digitais, a essência permanece a mesma. Mas o que torna uma história verdadeiramente envolvente? Que elementos nos atraem e nos fazem sentir parte da narrativa? É a capacidade de uma história de nos fazer sentir, pensar e refletir. É a maneira como ela nos conecta com os personagens e suas jornadas, fazendo-nos sentir suas alegrias e tristezas como se fossem nossas. As respostas estão em dois conceitos poderosos: mimese e verossimilhança. Esses conceitos podem parecer complexos, mas na verdade são bem simples. Mimese é a imitação da realidade, a capacidade de uma história de refletir o mundo real de uma maneira que nos parece verdadeira. Verossimilhança, por outro lado, é a qualidade de uma história de ser crível e coerente dentro de seu próprio universo. Eles são os pilares da narrativa imersiva, os ingredientes secretos que fazem os mundos ficcionais parecerem reais e com os quais nos identificamos. Quando uma história consegue equilibrar esses dois elementos, ela se torna irresistível, nos puxando para dentro de seu universo e nos fazendo esquecer do mundo ao nosso redor. Pense em seu livro, filme ou videogame favorito. O que o torna tão cativante? É a maneira como ele reflete nosso mundo, mesmo que se passe numa galáxia muito, muito distante. É a habilidade de nos fazer sentir que, de alguma forma, estamos vivendo aquelas aventuras, enfrentando aqueles desafios e crescendo junto com os personagens. É provável que seja a maneira como ele reflete nosso mundo, mesmo que se passe numa galáxia muito, muito distante. As histórias mais memoráveis são aquelas que, apesar de suas ambientações fantásticas, conseguem tocar em temas universais e atemporais, ressoando com nossas próprias experiências e emoções. São os personagens, os conflitos e as emoções que ressoam com nossas próprias experiências, fazendo-nos sentir parte de algo maior que nós mesmos. Quando nos vemos refletidos nas histórias que consumimos, sentimos uma conexão profunda e duradoura com elas. Nas sessões seguintes, exploraremos esses conceitos em detalhes, desvendando os segredos da mimese e da verossimilhança e descobrindo como eles trabalham juntos para criar histórias cativantes que permanecem conosco muito depois dos créditos finais ou da última página lida. Vamos mergulhar fundo no universo das histórias e entender o que realmente as torna inesquecíveis. A mimese, em sua essência, é imitação. É a forma como a arte reflete o mundo real, espelhando nossa realidade por meio de personagens, cenários e temas que parecem familiares. É a forma como a arte reflete o mundo real, espelhando nossa realidade por meio de personagens, cenários e temas que parecem familiares. Através da mimese, os artistas conseguem capturar a complexidade e a beleza do mundo ao nosso redor, transformando-as em obras que nos tocam profundamente. Pense nisso como segurar um espelho para a sociedade, capturando sua essência e refletindo-a de volta para nós de uma forma nova e que nos faz pensar. Esse espelho não apenas mostra o que é visível, mas também revela o que está oculto, trazendo à tona verdades que, muitas vezes, ignoramos. Isso não significa que a arte deva ser uma cópia literal da realidade. A mimese permite uma interpretação criativa, onde o artista pode distorcer, exagerar ou simplificar aspectos da realidade para transmitir uma mensagem mais profunda. Em vez disso, a mimese consiste em capturar a essência de algo,
suas verdades subjacentes e apresentá-las de uma forma que ressoe com nossas próprias experiências. É uma forma de comunicação que transcende palavras, tocando diretamente nossas emoções e pensamentos. Veja, por exemplo, as obras de William Shakespeare. Suas peças, embora escritas há séculos, ainda hoje ressoam com o público porque exploram temas universais como amor, perda, ambição e traição. Emoções que transcendem tempo e cultura. Suas peças, embora escritas há séculos, ainda hoje ressoam com o público porque exploram temas universais como amor, perda, ambição e traição. Emoções que transcendem tempo e cultura. Shakespeare usava a mimese para criar personagens e situações que, embora fictícias, pareciam incrivelmente reais e relevantes. Mesmo em cenários fantásticos, a mimese desempenha um papel crucial. Através dela, os autores conseguem criar mundos imaginários que, apesar de sua fantasia, refletem questões e dilemas humanos muito reais. Considere O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Embora a história apresente hobbits, elfos e orcs, ela também reflete as lutas do mundo real entre o bem e o mal, a coragem diante da adversidade e o poder da amizade. Embora a história apresente hobbits, elfos e orcs, ela também reflete as lutas do mundo real entre o bem e o mal, a coragem diante da adversidade e o poder da amizade. Através da mimese, Tolkien nos convida a ver nosso próprio mundo sob uma nova luz, reconhecendo as batalhas que enfrentamos e as forças que nos unem. Já a verossimilhança tem tudo a ver com credibilidade. É a arte de fazer um mundo ficcional parecer real, mesmo que seja povoado por dragões, naves espaciais ou animais falantes. Trata-se de criar uma sensação de coerência interna, onde as regras do universo ficcional, por mais fantásticas que sejam, são estabelecidas e seguidas. Pense da seguinte forma: você pode ter uma história sobre um detetive que soluciona crimes com a ajuda de um gato psíquico. A premissa em si pode ser fantástica, mas para que a história funcione, ela precisa estabelecer regras para como essa conexão psíquica funciona. O gato se comunica por telepatia, ele tem visões. Uma vez que essas regras são estabelecidas, elas precisam ser seguidas de forma consistente ao longo da história. A verossimilhança é o que nos permite suspender nossa descrença e mergulhar totalmente em uma história. É o que nos faz nos importar com os personagens e seus destinos, mesmo que sejam seres ficcionais em um mundo totalmente inventado. Seção 4. Ficção, verdade e tudo mais. A interação entre mimese e verossimilhança é o que torna as histórias tão cativantes. A mimese, ou a imitação da vida real, permite que os leitores e espectadores se vejam refletidos nas narrativas, enquanto a verossimilhança, ou a aparência de verdade, dá credibilidade a essas histórias, mesmo quando são situadas em mundos fantásticos. A mimese ancora a narrativa em temas e emoções relacionadas, permitindo que o público se conecte emocionalmente com os personagens e suas jornadas, enquanto a verossimilhança cria uma estrutura crível para que esses temas se desenvolvam, fornecendo um esqueleto lógico que sustenta a narrativa, por mais fantástico que seja o cenário. Mesmo em mundos onde a magia e a tecnologia avançada são comuns, a verossimilhança mantém a história ancorada em uma realidade que o público pode aceitar. Veja o clássico da ficção científica Guerra nas Estrelas. Este filme é um exemplo perfeito de como a verossimilhança pode ser usada para criar um universo crível e envolvente. O filme apresenta duelos de sabres de luz, que são armas icônicas e imediatamente reconhecíveis dentro do universo do filme. Viagens mais rápidas que a luz que desafiam as leis da física como as conhecemos, e um vasto império intergaláctico que serve como pano de fundo para a luta épica entre o bem e o mal. No entanto, em sua essência, é uma história sobre o bem contra o mal, a família e a busca pelo lugar no universo.
temas universais que ressoam profundamente com o público. E a busca pelo lugar no universo, uma jornada que todos nós, de alguma forma, empreendemos em nossas próprias vidas. Temas que ressoam profundamente com o público. É essa combinação de elementos fantásticos e temas universais que torna Guerra nas Estrelas tão duradouro e amado. Os criadores do filme usaram a verossimilhança para fazer este mundo fantástico parecer crível. Eles não apenas criaram um universo visualmente impressionante, mas também um que é logicamente consistente dentro de suas próprias regras. Eles desenvolveram histórias de fundo detalhadas para os planetas, culturas e tecnologias, cada um com sua própria história e lógica interna. Culturas e tecnologias que ajudam a criar uma sensação de profundidade e história. Criando uma sensação de profundidade e história. Os personagens, apesar de suas habilidades extraordinárias, são movidos por motivações e emoções relacionáveis. Apesar de suas habilidades extraordinárias, são movidos por motivações e emoções relacionáveis, como amor, medo e desejo de pertencimento. São movidos por motivações e emoções relacionáveis, o que os torna fáceis de se conectar. É essa combinação de elementos fantásticos e realistas que faz com que as histórias ressoem tão profundamente com o público, o que os torna fáceis de se conectar. Em última análise, é essa mistura de ficção e verdade que cria histórias inesquecíveis e duradouras. Seção 5 Terra-média, um estudo de caso em narrativa imersiva. O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, oferece uma aula magna sobre como a mimese e a verossimilhança trabalham juntas para criar uma narrativa verdadeiramente imersiva. Embora a história se passe em um mundo de elfos, anões e hobbits, ela explora temas de amizade, coragem e sacrifício que são universalmente relacionáveis. Tolkien construiu meticulosamente o mundo da Terra-média, completo com suas próprias línguas, história e mitologia. Essa atenção aos detalhes faz com que o mundo pareça real e vivido, permitindo que os leitores mergulhem totalmente na história. Ele também fundamentou os seus personagens em emoções relacionáveis, até mesmo as criaturas mais fantásticas. Embora O Senhor dos Anéis seja uma obra de fantasia, parece real porque captura a essência da experiência humana. Isso nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança e que até o menor de nós pode fazer a diferença.